Queria agradecer a presença de vocês na aula. Antes de começar a aula, eu queria falar para vocês que a gente não vai ter aula aqui pelo Zoom, nem pelo YouTube, tá? Porque na semana que vem eu queria fazer um convite para vocês, porque eu vou transmitir uma live no Diretório Acadêmico das Letras da FURG. Então, eu queria convidar vocês para essa live, porque é sobre um assunto que a gente está estudando agora também, que é preconceito linguístico. Aí eu gostaria muito que vocês assistissem, porque essa live não é só para quem faz letras, pessoas de outras formações vão assistir, pessoas também que não estão na faculdade vão assistir. Aí por isso que eu acho que seria válido vocês assistirem também, para isso ajudar vocês quando vocês forem fazer o Enem, tá bem? Eu vou colocar aqui a imagem do convite e embaixo tem o Instagram do DA das Letras. Aí, se vocês quiserem anotar o DA, mas de qualquer forma, depois eu mando essa imagem para vocês lá no grupo. No dia 21, que seria o mesmo dia que a gente tem aula, né, às 18 horas. Bem, o tema dessa aula é uma só língua, várias formas de falar, a dinamicidade da língua portuguesa. A gente está estudando no momento preconceito linguístico, variação linguística, e a gente está vendo que a gente pode falar a mesma coisa de várias formas, né? E que essas formas também mudam conforme o estado que a gente está, o país que a gente está. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que é a dinâmica da língua, né? Porque a dinâmica é algo que também está presente na língua. Por isso que, deixa eu voltar aqui. Por isso que hoje temos a ilustre presença do educador de física, o Ítalo, que vai explicar para a gente o que é dinâmica, para a gente entender esse conceito na física e ver como ele faz sentido também para falar de língua portuguesa. Então agora eu convido o Ítalo para explicar um pouquinho para vocês. Certo. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Acho que a maior parte de vocês já me conhece, né? Como educador de física. A Sérgio me convidou para estar explicando um pouco sobre essa parte que, no caso, que vocês aprendem com Eros, né? Que é a parte de mecânica, dinâmica, né? Estão vendo a cinemática. E ela falou para explicar por cima o que é dinâmica em física, tá? A física, né, ela é dividida em algumas partes, né? A cinemática que vocês estão vendo agora com Eros e a dinâmica é uma delas. A dinâmica, ela estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas aplicações, né? A gente vai ver a dinâmica do movimento com o lançamento de projétil, né? Que aí vocês vão ver como um corpo ele atua, ele descreve um movimento no espaço, sujeito a algumas forças, né? E aí é basicamente isso que a dinâmica em física estuda. O movimento dos objetos sujeito a forças, né? Sem se preocupar com outras aplicações. Um exemplo disso seria quando a gente vai jogar bola e chuta a bola de futebol, ou quando alguém está jogando tênis, porque quando bate, chuta a bola, né? Ele tem um impulso, né? Quando bate a pessoa chuta, e ela descreve um movimento no espaço sujeito ao impulso e às forças da gravidade, mas a gente não está preocupado com as consequências desse movimento, em si, qual é o movimento descrito no espaço. É basicamente isso que em física significa dinâmica. Ok, muito obrigada, Ítalo, pela sua presença. Se você quiser permanecer na nossa aula, pode permanecer. Bem, o Ítalo falou uma palavra bem importante que é movimento, né? Porque na língua também acontece isso. A gente fala aqui que a língua é dinâmica porque também existe movimento na língua. Um outro ponto importante que ele falou é que existem forças que influenciam esse movimento. E na língua acontece a mesma coisa. Não existem forças necessariamente, mas a gente vai ver que alguns fatores, como a gente está vendo agora, como o lugar onde a pessoa mora, influencia. Também se a pessoa está falando com um amigo, ou se ela está falando, por exemplo, numa entrevista de emprego, isso também influencia na forma como ela emprega a língua. Também a idade dessa pessoa, o nível de escolaridade que ela tem, isso também são, digamos, forças que influenciam na forma como a gente fala a língua, que influenciam na forma como eu falo, como o Ítalo fala, como vocês falam também. Eu vou compartilhar a tela de novo para vocês para mostrar algumas coisas aqui. A Nani? Nani?
que a Nani tá fazendo na minha aula? Tá, tudo bem, não tô me opondo, né? Nani, não tô me opondo, pode ficar. Acho que ela não ouviu. Bem, vou compartilhar a tela de novo aqui para mostrar algumas coisas para vocês, tá bem? Nani? Oi, posso participar? Pode. Essa música é tua? É por isso que eu vou desligar meu filho, por isso que eu vou desligar o som. Não, desliga só o áudio, por favor. Então, Nani, a gente já teve aqui a presença do Ítalo, que explicou para nós o que é dinâmica na física, e a gente tentou aplicar esse conceito para a língua portuguesa, que faz total sentido, já que a língua está sempre em movimento. Bom, aí se a gente pensa que a língua está sempre em movimento, existe também variação nesse movimento. Aí vem um outro conceito importante que é que a língua é heterogênea. Heterogênea é uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar em química, né, em algum momento, ou se não ouviram, vão ouvir, né? Quando a gente fala numa coisa heterogênea, na química é usada para falar de misturas, né, de dois elementos que estão juntos ali e que fazem uma mistura. Na língua acontece a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, existem muitas misturas na língua, né? Mas isso não é ruim, isso é uma coisa boa. Então, quando a gente pensa que a língua é heterogênea, a gente pode pensar nessas 4 coisas que eu coloquei aqui, ó. Aqui a língua é múltipla, ou seja, existem várias formas de falar a mesma coisa. A gente pode pensar naquele exemplo de bolacha ou é biscoito, né? E outras palavras também. Que a língua é variável, ela muda com o tempo, ela muda conforme a situação de comunicação, ela muda conforme com quem a gente está falando. A língua também é instável, e ela está sempre em construção e desconstrução, ou seja, a língua nunca é a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, sei lá, na língua que se falava há 100 anos atrás, não é a mesma língua que a gente fala hoje. É a mesma língua portuguesa, mas ela foi construída de outra forma com o passar do tempo. Ah, esqueci de falar que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ativar o áudio e perguntar, que eu escuto vocês, tá bom? Bem, aqui coloquei uma imagem de um lugar que vocês provavelmente conhecem aqui em Rio Grande, que é o Saco da Mangueira, que ele tem uma ponte, né, um lugar bem bonito. Coloquei essa imagem para a gente relacionar aqui. Quando a gente constrói uma ponte, depois que essa ponte está construída, as pessoas podem passar por lá normalmente, sem medo, né? Porque tem uma boa estrutura e tudo mais. Mas a língua, ela não é como uma ponte que já foi terminada de construir e que nunca vai ter nenhuma alteração. A língua está em constante construção. A gente constrói a língua e desconstrói a língua ao mesmo tempo. Uma outra comparação importante que a gente pode fazer com a língua é que o real estado dela é como se fosse das águas de um rio, porque as águas de um rio, elas vão mudando com o passar do tempo. Por exemplo, chove e daí isso influencia nas águas do rio. Se a água cai de uma cachoeira, isso também influencia, porque está sempre se renovando, nunca é aquela mesma água parada. Então é assim que vocês têm que ver a língua, como algo que não está parado, como algo que não está estagnado, digamos assim. A língua está sempre se renovando, como as águas de um rio, ela está sempre mudando. E é assim que a gente precisa olhar para a língua, como algo que está sempre mudando, algo que está sempre se renovando. Se a gente parar para pensar numa ponte, a ponte nunca muda, ela sempre é a mesma. Tipo, as pessoas que constroem a ponte não vão lá, sei lá, uma vez por mês, uma vez por dia, e reconstruir, fazer tudo aquilo de novo, né? Já um rio, não. O rio está sempre, sempre, sempre mudando. O rio, inclusive, nunca para de mudar, nunca para de se construir, né? Ele está sempre em constante movimento, a língua também. Então, essa é uma ideia fixa para vocês terem na cabeça, que inclusive seria importante vocês anotarem se vocês tiverem aí algum meio de anotar que a língua está sempre em constante movimento. Tá bem? Mesmo sem ter falado para anotar, eu já estava anotando. Tudo que eu acho diferente, eu já estou anotando. Ai, que bom, Bia. Eu peguei e vi o mapinha que tinhas montado a língua heterogênea e aproveitei enquanto estava explicando, copiei esse mapinha do múltiplo, variável, instável e está sempre em construção. E embaixo botei a frase do Rio. Ai, que bom. Como lembrete. Que bom. Eu acho
que essas comparações são bem válidas para a gente conseguir relacionar. Então, quando vocês passarem por uma ponte, quando vocês puderem sair de casa e passar por uma ponte, lembrem disso. A língua não é como uma ponte, a língua é como um rio. Aí a gente lembra, né? Bem, aí eu trago uma pergunta para vocês. Vamos pensar. Todas as pessoas são iguais? Vocês podem responder. O que vocês acham? Não. Não, pois depende da cultura, religião. Exatamente. De outros fatores também, né, Gabriel? Tem vários Etnias fatores que nos também. Vários diferenciam. fatores, assim. Exatamente. Tem muitos fatores que nos diferenciam. Então, vamos pensar assim. Nós somos pessoas diferentes. Então, se nós somos pessoas diferentes, porque nós temos culturas diferentes, religiões diferentes, modos de ser, opiniões diferentes, será que a língua que a gente fala seria igual? Tipo, todo mundo fala da mesma forma? A ideia é, se nós somos pessoas diferentes, nós também vamos ter falares diferentes, a gente vai se comunicar, se expressar de formas diferentes. Bem, então assim, sempre que a gente pensa em língua, sempre que a gente estudar a língua, a gente vai pensar num outro conceito também que é a sociedade. Não tem como estudar a língua sem estudar a sociedade, porque a língua e a sociedade, elas estão entrelaçadas. É como essa imagem que eu coloquei ali, ó. Se a gente mover uma dessas cordas ali, a outra também vai se mover. Não tem como mexer em uma sem mexer na outra. E se a gente mexer, é muito difícil. É como se a gente fosse jogar aquele jogo dos palitos, sabe? Que as crianças jogavam antigamente. É muito difícil mexer um palito sem mexer os outros. Geralmente, a gente acaba mexendo os outros, né? E língua e sociedade é a mesma coisa. É muito difícil estudar uma sem estudar a outra. Então, a gente precisa, às vezes, pensar que as pessoas falam de algum modo porque o espaço social que elas ocupam, o papel que elas desempenham na sociedade influencia totalmente o modo como elas falam. Esse papel, esse espaço pode ser bem visto e pode ser mal visto. De qualquer forma, sendo bom ou sendo ruim perante a sociedade, né? Isso influencia o modo como as pessoas falam. Então, a língua e a sociedade se influenciam e se constituem, né? Quando a gente fala em influência, é aquele exemplo do jogo dos palitinhos ou dessas cordas, né? Se mexe em uma, a outra também é influenciada. Só deixa eu ver uma coisa. Tá. Bem, aí a gente precisa. Agora a gente vai parar para pensar um pouquinho em uma coisa chamada variação sociolinguística, mas antes disso a gente precisa saber o que é a sociolinguística. Na aula passada, eu falei para vocês que a linguística é a ciência que estuda a língua, a ciência que tem por objeto a língua, né? Mas aí dentro da linguística existem outras áreas que também estudam a língua, só que relacionada com algumas outras coisas. A sociolinguística, então, estuda a língua relacionada com a sociedade. Então, a sociolinguística faz isso, não separa a língua e a sociedade. Tem outras áreas da linguística que talvez venham a separar, mas a sociolinguística, ela une as duas coisas. Então, se vocês verem essa palavra no Enem, vocês podem relacionar com isso. Sociolinguística estuda língua e sociedade. Esse comecinho ali, sócio, tem a ver com sociedade. Aí eu coloquei ali uma informação relevante sobre a sociolinguística que talvez o Enem coloque para vocês só a palavra sociolinguística e não pergunte para vocês, quer dizer, não informe para vocês o que é a sociolinguística, né? Por isso que eu coloquei essa informação ali. A sociolinguística surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 60, quando muitos cientistas da linguagem decidiram que não era mais possível estudar a língua sem levar em conta também a sociedade em que ela é falada. Aí, o que acontece? Quando se estuda sociolinguística, não se estuda a sociedade de maneira geral, se estuda a sociedade em que a língua é falada. Então, por exemplo, se a gente fosse estudar o modo como a língua é falada aqui em Rio Grande, a gente estudaria a sociedade daqui de Rio Grande, como são as pessoas daqui, quais são as culturas das pessoas daqui, como o Gabriel falou, quais são as religiões das pessoas daqui e outros fatores das pessoas daqui. Não faria muito sentido estudar a língua que é falada aqui em Rio Grande e estudar a cultura, sei lá, do Rio de Janeiro, porque são coisas muito distantes, né? Então tem que sempre considerar essas duas coisas juntas. Inclusive, quando vocês estiverem fazendo o Enem,
e tiver alguma questão de sociolinguística, observem isso. Em que sociedade que está se falando aquilo. Observem se em algum espaço do texto se fala em alguma cidade, algum país, algum estado, porque isso pode colaborar para vocês responderem a questão. Bem, aí eu coloquei aqui a classificação, então, da variação sociolinguística, ou seja, se a gente pensar que a língua muda, a gente tem que entender como que se dá essa mudança, porque essa mudança acontece de uma forma ordenada, como a gente vai ver mais adiante. Mas, então, a gente precisa entender que fatores que influenciam para que a língua mude. Aí, para esses fatores, a gente dá o nome de variação, porque em sociolinguística não se utiliza tanto a palavra, se utiliza a palavra mudança, mas é mais comum encontrar a palavra variação e é assim que a gente vai tratar. Eu coloco essas palavras que talvez pareçam difíceis para vocês, porque como eu falei para vocês, no Enem, essa linguagem mais técnica é bem comum, por isso que é importante vocês conhecerem, mas eu sempre vou explicando para vocês, dando significado para vocês entenderem. Então, a primeira ali que a gente tem é a variação diatópica. É aquela que se verifica na comparação entre os modos de falar de lugares diferentes. Normalmente, quando a gente fala em variação diatópica, a gente fala em sotaques, né? E uma das formas, digamos assim, da gente identificar como uma pessoa fala é observando o sotaque dela, né? A gente escuta alguns sotaques e já consegue pensar de onde aquela pessoa é, de que estado, de que cidade, ou às vezes uma pessoa que é de outro país falando a nossa língua, né? Mas, digamos, o nome técnico que ela recebe é essa, variação diatópica. Aí, eu falei para vocês antes que a gente estava com alguns problemas técnicos, que eu queria mostrar alguns vídeos, eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas depois eu mando para vocês lá no grupo, eu coloco variação diatópica e mando o vídeo. Se vocês puderem assistir, são vídeos bem curtinhos, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos o conteúdo desses vídeos. Eu não sei se vocês conhecem esse reality show chamado The Circle. Essa aqui é a edição que aconteceu no Brasil. Conhece? É muito bom, né? E daí tem um vídeo que a Netflix fez deles, e fez uma junção, né, de sotaques. Nesse reality são pessoas de vários lugares do Brasil e, enfim, depois, se vocês quiserem, vocês podem ver sobre o que fala, mas o que eu queria destacar daqui é que a Netflix fez uma junção dos sotaques deles, de algumas palavras que eles falavam, então bem interessante para a gente ver os sotaques de diferentes lugares do Brasil. E eu acho interessante vocês procurarem vídeos sobre sotaques no YouTube, lá tem vários, para vocês verem essas diferenças, né? E observarem como as pessoas falam, as diferenças, as semelhanças com o modo de vocês falarem, porque o Enem costuma colocar na prova de português essas questões para comparando as falas de diferentes lugares, mas o Enem coloca isso, mas na intenção de a gente fazer uma comparação, uma análise, né? Porque, como eu falei na aula passada, e isso também é um outro conceito que vocês devem ter bem fixo na mente de vocês, que é que não existe um sotaque melhor que o outro, nenhum modo de falar é melhor que o outro, né? Que perante a linguística, não existe uma coisa pior ou melhor que a outra. E quando vocês fazerem o Enem, é com esses olhos que vocês devem fazer a prova. Mas depois eu mando o vídeo para vocês, é bem interessante. A outra variação é a variação diastrática, que é que se verifica na comparação entre os modos de falar das diferentes classes sociais. E essa variação, ela está ligada a uma outra variação também, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, porque várias pesquisas mostram que as pessoas que pertencem a classes sociais mais altas, mais prestigiadas, também têm mais estudos. São pessoas que geralmente fizeram ensino superior, algumas fizeram mestrado, doutorado, assim por diante, enquanto que as pessoas que pertencem a classes sociais menos favorecidas não têm tanto grau de escolaridade quanto as outras. E o grau de escolaridade influencia na forma como a gente fala. Então, essa variação está ligada com uma outra variação. A variação diamésica é a que a gente vê na comparação entre a língua falada e a língua escrita.
Se a gente parar para pensar, a gente não fala e escreve da mesma forma, né? Mas é importante a gente observar em que momentos que a gente fala e que a gente escreve e que tem diferenças nisso. Porque, por exemplo, talvez no WhatsApp, conversando com os amigos, a gente escreva da mesma forma como a gente fala com esses mesmos amigos. A gente não vai ter, digamos, muito cuidado nas palavras, a gente não se preocupa, talvez, em pegar as vírgulas corretamente, os outros sinais de pontuação, enfim, né? Mas já um texto mais formal, como a redação do Enem, a gente se preocupa em pegar pontos, vírgulas e também em colocar plurais, por exemplo, nas palavras, entre outras coisas. E daí a gente vê uma diferença ali, né? Mas a gente não pode pensar que a língua falada é totalmente diferente da língua escrita em todos os momentos. Às vezes a língua escrita é muito parecida com a língua falada. O que a gente tem que observar é a situação de comunicação. Se aquelas pessoas estão numa situação de comunicação que deixa elas mais livres para falarem, para escreverem, ou se deixa elas não tão livres, elas precisam cuidar mais das palavras que vão utilizar. A outra variação é a variação diafásica. É quando a gente compara os modos de falar de cada pessoa segundo a situação de comunicação. A gente falou um pouquinho sobre a situação de comunicação na aula passada, né? Vocês lembram que eu mostrei uma questão do Enem para vocês que mostrava assim, grávida, quando comunica para os amigos, gestante no assento preferencial e na fila de banco, né? Lembram disso? Que a gente muda as palavras que a gente usa conforme a situação de comunicação, porque nesse caso não é tão comum alguém falar, chegar para mim e falar eu sou gestante, mas como falar eu estou grávida, né? Mas isso não acontece só com as palavras, também pode acontecer com o nosso texto inteiro, né? Pode ser que numa situação de comunicação mais formal, a gente use palavras mais formais. Numa situação de comunicação mais informal, a gente usa palavras mais informais. Isso acontece com todo mundo, né? E outra coisa que é importante vocês lembrarem que essas mudanças que a gente faz conforme a situação de comunicação, a gente acaba fazendo de uma forma quase automática, né? Às vezes a gente não percebe que a gente mudou a nossa forma de falar, mas a gente mudou. Aqui eu coloquei 2 exemplos também, 2 vídeos que eu vou mandar para vocês depois. Um é dessa série chamada 3%, que eu não sei se vocês conhecem. A Netflix também colocou um vídeo lá de uma pessoa falando sobre um processo seletivo, sobre uma entrevista que vai acontecer. E aquela pessoa, pelo que eu entendi, era uma pessoa importante que estava lá falando sobre uma coisa mais formal, que é uma entrevista, então ela usa uma linguagem muito formal, com termos que pertencem à linguagem mais formal. Em contrapartida, o outro vídeo que eu vou mostrar é também de uma série chamada Vai Que Cola, não sei se vocês conhecem também. E o vídeo era uma situação ali entre amigos conversando e eles usam uma linguagem com marcas da linguagem mais informal, porque eles estão entre amigos, estão numa situação de comunicação mais livre, digamos assim, que permite eles falarem de uma forma mais livre. E quando a gente pensa em situação de comunicação, é importante, eu gostaria que vocês pensassem na situação de comunicação que vocês têm. E se vocês quiserem comentar que situações de comunicação que vocês percebem que falam de forma mais formal e mais informal no dia a dia de vocês. Se alguém quiser falar, pode falar. Posso falar, Suaide? Pode, Nani. Na verdade, eles devem notar a diferença minha, né? Porque quando eu dou aula de redação, até a minha postura é diferente, porque é uma coisa mais estanque, mais, tipo assim, estática. São aquelas regras que a gente tem que usar na redação. Quando eu dou aula de literatura, eles percebem que eu não uso as mesmas palavras, porque, né, eu tô numa situação de comunicação diferente. A literatura, ela é mais fluida, digamos assim, né? E eu acho que eles devem perceber essa diferença também, Suaide. E aí, vocês percebem? Eu gostaria que eles comentassem para ver se eles percebem essas mudanças. Pode falar, gente. Não percebe, não tem problema. Sim,
Horrível. Bem, As mudanças são sempre constantes. Às vezes a gente não percebe, mas tem vezes que é brusca a mudança na fala. Porque é até verdade. na forma de se portar, a gente se porta diferente na hora que a gente está falando. Sim, exatamente isso. Aí, mais uma vez, a gente vê aqui a relação entre língua e sociedade, né? Porque se a gente vai é, querer mostrar, por exemplo, que a gente é um sujeito social que, que vai conquistar a vaga numa entrevista de emprego, a gente vai se portar de uma forma diferente, a gente vai talvez sentar de uma forma diferente, talvez se vestir de uma forma diferente, também falar de uma forma diferente. Então, é um conjunto de coisas para alcançar o mesmo objetivo, né? Esse exemplo que a Nani traz também é bem interessante, porque a situação de comunicação em si é a mesma, é uma aula, mas ela falou que ela se porta de forma diferente, que ela fala de forma diferente, porque são disciplinas diferentes. Então, às vezes, no mesmo espaço, digamos que é a aula, existem essas mudanças. Até mesmo, por exemplo, se o educador estiver dando aula para vocês, ele falar assim, ai, gente, agora vamos dar uma pausa de 10 minutos aqui para descansar. Talvez ele vai começar a conversar com vocês de uma outra forma e também sobre outros assuntos, né? Mas a pessoa continua sendo a mesma, ela só mudou um pouquinho a forma dela de falar, porque a situação mudou. Antes era aula, agora é intervalo, né? Então é interessante no dia a dia de vocês começarem a observar isso, como as pessoas mudam a forma delas de falar conforme a situação de comunicação e a pessoa continua sendo a mesma, ela só mudou a forma de falar dela, né? Às vezes a gente vai falar para as pessoas assim, ah, você não é a mesma pessoa porque fala de forma diferente, né? Na verdade, a pessoa é a mesma, só que a gente muda a nossa forma de falar. Às vezes a pessoa vai falar de uma forma talvez mais grosseira, por exemplo, porque a situação de comunicação exige ali, mas a pessoa em si é a mesma. Acontece que cada um de nós consegue compreender as diferentes situações de comunicação e mudar nosso modo de falar segundo essas situações de comunicação e muitas vezes sem perceber, porque como eu falei para vocês, o nosso cérebro isso acontece de uma forma implícita, de uma forma que a gente não percebe. Bem, a outra variação que a gente tem é a variação diacrônica, que é aquela que a gente percebe comparando diferentes etapas da história de uma língua e também acrescentaria da história de uma sociedade, né? Porque, como eu falei para vocês, à medida que a sociedade vai mudando, se reinventando, a língua também muda. Aí, coloquei um exemplo aqui que há muito tempo atrás as pessoas falavam vossa mercê. E nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, explica ali como que surgiu a existência desse termo vossa mercê. E esse termo vossa mercê passou por muitas evoluções, ele passou por muitas evoluções. Então, por exemplo, as pessoas até hoje falam você, a gente também tem presente o outro, que não é tão comum assim, mas eu coloquei o exemplo do Chico Bento e dos personagens que moram com ele é Rosinho, os pais dele, enfim, que também usam o você, que uma vez era mais comum. E hoje a gente chegou no C, né? Que o C é uma abreviatura do você, que é uma abreviatura do vossa mercê. Quando a gente pensa nisso tudo que eu falei, que a língua é heterogênea, que existe variação na língua e tal, talvez a gente possa pensar então, tá, mas se existe uma mistura na língua, então talvez a língua seja uma bagunça total e não sei nem como é que a língua funciona com tudo bagunçado, mas na verdade não é isso que acontece. Embora exista toda essa heterogeneidade, existem normas que regem essas mudanças. Então, é, mesmo quando talvez a gente pense que as pessoas falem de uma forma que não segue totalmente as regras da gramática, mesmo nessas formas existem normas, existem ali regras a serem seguidas. A gente precisa compreender isso também, que existe norma para tudo o que a gente fala na língua, mesmo que a gente não conheça essas normas, mas o nosso cérebro arrumou uma forma de seguir essas normas. Aí a gente vai agora, para finalizar, estudar essas normas e eu também coloquei alguns exemplos para a gente ver quais são essas normas, onde elas são utilizadas e quem utiliza. Então, a primeira que vocês já devem ter escutado é a norma culta, que é utilizada entre falantes letrados. Aí o que acontece é uma polêmica, digamos assim, o que são falantes letrados, né?
existe um lado da linguística que diz que os falantes letrados são aqueles que concluíram o ensino superior, que fizeram uma faculdade. Só que, por outro lado, várias pesquisas mostraram que no Brasil, pouquíssimas pessoas conseguiram chegar na faculdade, conseguiram concluir uma faculdade, né? Considerando, assim, todos os habitantes do país e quem conseguiu concluir, quem não conseguiu concluir. Por isso que o autor do qual eu estudei para essa aula e também no meu curso, ele defende que no Brasil o falante letrado é aquele que concluiu o ensino médio, já que tem muitas pessoas que concluíram o ensino médio no Brasil, porque no ensino médio também vocês aprendem vários tipos de forma de fala, de escrita, enfim, e por outras razões também esse autor fala que ele considera que quem concluiu o ensino médio no Brasil pode ser considerado um falante letrado, tá? Aí eu coloquei um exemplo de um grupo de caronas do Facebook, e daí aqui aparecem algumas marcas da norma culta, realizadas por uma pessoa que é um falante letrado. Eu vou ler para vocês, vou mostrar alguns modelos ali de marcas da norma culta que aparecem nesse post. Diz assim: boa noite, preciso de carona saindo do bairro Glória, Porto Alegre, para São José, Santa Catarina. Sexta-feira, dia 15 de maio. Preciso sair de madrugada, tipo umas 5 da manhã. E preciso levar umas coisas, pois estou me mudando. Seriam roupas, brinquedos e alguma coisa de utensílios domésticos. Por isso, procuro um carro que seja espaçoso. São 3 pessoas, 2 adultos, uma criança e um pet porte P, que está acostumado com viagens. Tem um remedinho para enjoo e tapetinho para forrar o carro. Algumas marcas da norma culta que aparecem aqui é o uso dela colocar estou em vez de tô ali, preciso levar umas coisas pois estão me mudando. Também quando ela coloca a marcação do R no sair, preciso sair, em vez de preciso sair, são alguns exemplos de norma culta. Existem outras coisas também que são consideradas norma culta, mas o verbo estar e a marcação do R no sair são alguns exemplos. Também o plural que ela coloca em roupas, brinquedos, também é uma marca da norma culta, porque uma pessoa que não domina essa norma talvez falaria que roupa, brinquedo, não marcaria o plural ali, mas ela faz isso. Nesse texto, existem alguns desvios da gramática, mas o falante que usa norma culta, ele comete esses desvios, sim, mas digamos que ele também tem conhecimento de algumas coisas, e isso aparece no texto dele, que é esses exemplos que eu citei para vocês anteriormente. A outra norma que existe, que eu também já falei um pouquinho na outra aula, é a norma padrão. A norma padrão, ela é um construto. Como eu falei para vocês na outra aula, é algo que foi criado para orientar, para referenciar, mas é uma coisa abstrata. Então, um exemplo disso que a gente tem é a gramática e os dicionários, né? Nenhum falante segue a gramática de forma 100%. Pode existir aqueles que seguem de forma, sei lá, 80, 90, 95%, mas ninguém segue a gramática de forma 100%. Porque tem muitas coisas na gramática que a gente já não usa mais, que ficaram para trás, né? Então, essa norma, ela foi usada para nos dar orientações, né? A Nani agora pode falar também que quando a Nani dá aula de redação para vocês, ela tenta ensinar para vocês a norma padrão, que é essa norma que a gente tem para orientar a fala e a escrita, e que nesse contexto a gente usa essa norma, né, no contexto de redação, e a gente usa a gramática como base para aprender a escrever textos formais como a redação, né, Nani? Não sei se a Nani quer falar alguma coisa sobre isso. Exatamente. E a literatura é o contrário, né? Porque aí a palavra, a nossa língua, na verdade, ela tem uma ressignificação, né? Inclusive, esses desvios, muitas vezes na literatura, são bem-vindos, né? Exatamente. Como marca exatamente. de, claro, aí a situação conversacional é totalmente diferente. Aí vem a situação mesmo, porque dependendo do texto, né, Suade? Tá, não me chama, senão eu não vou parar de falar. Então assim, tanto que quando vocês vão escrever o Enem, tá escrito lá, escreva um texto dissertativo, argumentativo, na norma padrão da língua portuguesa, né? Porque é para seguir essas regras da gramática, né?
Mas, e por isso que é importante a gente conhecer a gramática, né? Quando eu ensino para vocês variação, quando eu falo que a língua é heterogênea, não é no sentido de falar para vocês não conheçam a gramática. É muito importante a gente conhecer a gramática, conhecer o dicionário, mas pensar que não existe só isso, que a língua vai muito além disso, porque a gente fala coisas que não estão na gramática, que a gente fala que a gente consegue se entender mesmo assim. E o Enem, ele é uma prova que embarca essas duas coisas, tanto esse lado da gramática, a gente conhecer a gramática, mas também o outro lado das coisas que a gramática não dá conta, mas que estão presentes nos textos que as pessoas escrevem, sejam eles textos literários, sejam textos não literários do dia a dia, ou de reuniões, de palestras, enfim. A outra norma que a gente tem é a norma curta. A norma curta, ela é um problema, digamos assim, né? Provavelmente vocês já devem ter visto manuais e também sites, blogs, mais ou menos com esse título desse livro que eu peguei aqui, Não Erre Mais. E ali o outro site, não sei se dá para ver muito bem, será que se eu der zoom? Ah, não consigo dar zoom. Mas ele diz assim, ó, consultório linguístico gramatical. São como se as pessoas tivessem ali problemas com a língua e tivessem uma doutora ali para solucionar esses problemas. O grande problema por trás da norma curta é que a norma curta é tão curta que para ela só existe erro na língua. A norma curta nunca vai falar em acerto ou ela nunca vai falar que existem situações de comunicação. Não. Para ela sustenta muito a ideia de erro, 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 erro. Tanto que alguns professores do YouTube, por exemplo, ou não também, né? Mas muitas videoaulas no YouTube só falam de erros de português, só falam de problemas na língua. Isso talvez possa fazer a gente pensar que tudo que a gente fala errado pode até nos desmotivar em falar a nossa própria língua, né? Porque essas pessoas defendem essa norma, que é a norma curta, que não aceita praticamente nada, que impõe muitos limites sobre o que pode e o que não pode ser dito. Eu detesto esse consultório aí linguístico, detesto. Eu também. Porque Suaide, Deixa eu ver. quem tá aí e que eu corrijo redação, eu, na verdade, eu não digo que é erro, eu falo que é desvio e eu sempre coloco sugestões de substituição para ficar mais legal o texto. Eu nunca falei para ele estar errado. Eu falo que é um desvio e eu só sugiro alguma coisa que ficaria melhor na redação. Eles sabem disso. Porque eu detesto isso também. Sim, que bom que as nossas disciplinas conversam nesse sentido, né? Eu quero assistir tua aula para poder falar na minha aula sobre a tua aula que eu consigo ajudar. Eu fico muito honrada que a Nani tenha assistido a minha aula, ao mesmo tempo com um pouco de medo, né? Porque a Nani... Ah, tá, Suaide. Ah, tá. Ah, fica quieta, guria. Qual seria a melhor forma de fazer uma anotação sobre a norma curta mesmo? Você pode colocar que ela é chata. É a norma que... deixa eu ver o que eu tinha escrito aqui para ficar mais resumido. Você pode colocar aqui a norma que sustenta a ideia de erro na língua. E assim, gente, é justamente por causa da existência da norma... Poderia repetir aqui? Oi? Poderia repetir aqui que eu estou anotando? Sim, a norma curta é a norma que sustenta a ideia de erro na língua. Tá, obrigado. De nada. E assim, é por causa da existência dessa norma curta que muitas pessoas depois dizem assim, eu não sei falar português, eu falo tudo errado, ou até pessoas fazem piadas dizendo assim, como é que eu vou aprender outra língua se eu não sei nem falar a minha língua? Só que, na verdade, isso também a gente já debateu, que a gente sabe falar a nossa língua, que a gente consegue se comunicar aqui. Como que uma pessoa falando uma mesma língua há tanto tempo? Tipo, se eu tenho 20 anos, eu falo a mesma língua há 20 anos, como é que eu não vou saber se faz tanto tempo que eu pratico essa fala, né? E por isso que muitas pessoas se sentem desmotivadas por causa da existência dessa norma, né? É importante a gente conhecer essa norma, saber que ela existe, mas não se apegar a ela, né? Pensar que ela existe, mas que pena que ela existe, né? Certo. Gente, eu sei que teve gente que entrou agora, mas faz um tempinho já que a gente estava na aula, a gente estava lá na outra reunião que a gente teve que encerrar e voltamos nessa.
Mas a aula seria essa. Para as pessoas que entraram depois, essa aula vai ficar disponível lá no YouTube. Aí vocês podem ver o que vocês não conseguiram assistir aqui, tá bem? E se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta agora ou algum comentário. Se vocês quiserem, podem falar. Senão, eu vou falar mais uma coisinha. Adorei a aula. Por mim, Ai, pode obrigada. seguir. Mas é que a aula é isso. Foi isso que eu tinha planejado para vocês. Uhum. Eu só queria relembrar para quem entrou depois sobre que semana que vem a gente não vai ter a aula, porque eu vou fazer a live lá no Instagram, que eu vou mandar para vocês depois lá no WhatsApp bem certinho. Então, eu gostaria muito que vocês assistissem, porque é um assunto relacionado a um assunto que a gente está estudando aqui nas nossas aulas. Aí, na outra semana, a gente volta com nossas aulas normal, tá? E a aula que a gente teve na semana passada pelo Zoom já está disponível lá no canal do YouTube. Então, se alguém não conseguiu assistir e quiser assistir, que a gente resolveu questões do Enem, aí já tá lá. E essa aqui, talvez hoje, amanhã, não sei, sábado, eu disponibilizo no YouTube também ela completa para quem não conseguiu ver ou se alguém quiser relembrar alguma coisa, tá bem? É isso então, gente. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada novamente ao Ítalo pela participação especial que ele deu na aula, para vocês verem como alguns conceitos das disciplinas funcionam, né, em mais de uma disciplina. Isso é muito, muito interessante, tá bem?